Aqui para energia que vai englobar o que a gente tem visto mais, que é a energia mecânica. A energia mecânica a gente classifica, a gente diz que é a soma da energia potencial e cinética de um corpo. Então você vai olhar para um corpo, numa situação que ele está, vai perguntar para ele, tem energia potencial? Se ele está numa situação que ele tem uma altura, ou se ele está mexendo numa mola, e pergunta para ele, você está em movimento? Se você estiver em movimento, você tem uma energia cinética, beleza. A soma dessas duas energias, desses dois grupos de energia, a gente vai falar que é a energia mecânica do corpo. Então o corpo tem vários tipos de energia. Nesse momento eu tenho energia mecânica, eu tenho energia química, eu tenho energia solar vindo aqui, eu tenho várias transformações acontecendo em mim. Tem energia do som, talvez se eu fizer assim eu tenho um atrito, tenho energia do calor e tudo mais, mas o grupo que pertence à energia mecânica são apenas o potencial e a cinética. Energia mecânica é interessante para a gente por causa das nossas continhas, porque é algo mais visível, que está ligado muito com o movimento e a capacidade de entrar em movimento. Então acaba que vai ser interessante para a gente. Então a energia mecânica sempre será a soma da energia potencial e cinética. Potencial dependendo de qual potencial está sendo aplicado. Pode ser a gravitacional, pode ser a elástica, pode ser as duas juntas. E a cinética é se tem movimento ou não ali. E aqui a gente já vai de cara também já analisar, caso eu não tenha forças dissipativas, ou seja, caso eu não tenha atrito, nem resistência do ar naquela situação, a minha energia mecânica vai se conservar. Então vamos supor que eu tinha no meu corpo aqui de energia mecânica, a soma do potencial e cinética, numa situação eu tenha lá 1000 joules. Se eu, sei lá, vamos supor que eu estava isso numa altura, eu estava em cima de um trampolim, para eu pular, para eu mergulhar, em cima de uma cachoeira, melhor, de uma certa altura para eu pular e mergulhar. Tinha 1000 joules lá que eu comecei a correr e eu estava numa altura e pulei. Nesses 1000 joules lá, vamos supor que durante a queda bata um vento em mim, eu tenho uma resistência ali, eu perco um pouquinho de energia em forma de som, perco um pouquinho de energia em forma de calor. Então eu não vou chegar com 1000 joules lá embaixo, porque esses 1000 joules que eu tinha lá em cima eu perdi um pouquinho em forma de calor. Vamos supor que eu chegue lá com 990 joules lá embaixo. Então ali não houve conservação da energia mecânica. Minha energia mecânica antes era de 1000, lá embaixo, na minha situação, não vai ser 1000, porque eu perdi um pouquinho. Mas se eu estou considerando uma situação em que eu estou desprezando a resistência do ar, normalmente uma altura pequena, a resistência do ar não interfere muito, e eu estou desprezando um atrito, então se eu estou no chão, por exemplo, eu estou arrastando alguma coisa, não tem atrito naquela situação, então você não há perda de calor. Então por isso a energia mecânica se conserva. A energia total do sistema sempre irá se conservar. Nessa situação que eu estou pulando da cachoeira, 1000 joules que eu tinha prometido inicial, lá embaixo eu tenho que ter alguma coisa que tenha 1000 joules no somatório. O que acontece? Lá embaixo eu estou apenas com 990 de energia mecânica, mas durante todo esse processo eu perdi 10 joules por conta de calor. Então, em termos de joules total, os 1000 que eu tinha antes eram os 1000 que eu tenho depois, só que uma parte para energia mecânica, outra parte para calor. Se eu estou nessa situação desprezando a resistência do ar, desprezando o atrito, toda a minha energia mecânica vai ser transformada em apenas energia mecânica, eu não vou perder nada. Então a conservação da energia sempre vai existir, energia total sempre vai existir, mas a conservação da energia mecânica só acontece quando eu não tenho atrito, nem resistência do ar, porque aí eu só vou olhar para potencial e cinética, eu não vou pensar com calor. Então vamos com calma aqui. Olha esse exercício muito simples, o exemplo aqui. Vamos supor que uma bolinha está caindo do prédio e ela está aqui com uma altura de 40 metros. Quando eu analisei a situação, ela tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. Então eu te pergunto, na cara e na dura, qual que é a energia mecânica naquele ponto da bolinha aqui nessa situação? Porque cada situação é uma situação diferente em que você for analisar. Porque ela está caindo, então a sua altura sempre vai ser diferente. E à medida que ela está caindo, sua velocidade também aumenta. Então a energia mecânica nessa situação aqui, energia mecânica, colocar a situação inicial ou no ponto A. Ela é a potencial mais a cinética. Qual o potencial que eu estou mexendo aqui? Tem altura? Potencial gravitacional. Então vai ser massa, que eu te dei, gravidade 10 e altura 40. Então aqui, sua potencial é 20 mais 2 zeros. Então 2000 joules. Tem movimento? Tem movimento porque tem velocidade, está caindo, te falei. Então tem cinética também. Então a cinética aqui vai ser massa de 5 kg, a velocidade, que é 10 ao quadrado, sobre 2. Então dá 100 sobre 2, que dá 50, 50 vezes 5, 250. Então a energia mecânica naquele ponto lá, energia mecânica naquele ponto,
vai ser de 2.250 joules. Tranquilo? Beleza. Vamos supor que eu quero olhar para a energia mecânica agora em outro ponto. Um ponto mais embaixo. Eu caí mais. Estou aqui, ó, a 10 metros do chão, mais pertinho do chão. E nesse ponto aqui, no ponto B, eu sei que eu estou a 10 metros do chão, mas eu não sei minha velocidade. Quero descobrir essa velocidade. Mas que nessa situação aqui, eu estou te falando que eu estou desprezando a resistência do ar, desprezando o atrito. Não tenho forças dissipativas, não há perda de energia em forma de calor. Toda a energia mecânica está se conservando. Toda essa palavreada toda é para falar que a quantidade de energia que eu tenho nesse ponto é a mesma quantidade de energia que eu tenho nesse ponto. Só que agora eu dei um pouquinho mais para um e retirei um pouquinho mais, porque a energia mecânica aqui, já que aqui tem que manter o mesmo, aqui tem que ficar variando. Então um cresce, outro diminui. Então vamos analisar aqui, ó, no ponto B, energia mecânica no ponto B. Energia mecânica no ponto B vai ser o quê? Potencial mais gravitacional. Potencial aqui, ó, sua altura. Então é massa, que é 5, gravidade 10, a altura agora é 10. Então aqui vai ser 500 joules. Mais energia cinética. A energia cinética aqui, ó, é a massa vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade eu não sei, é que justamente eu estou querendo calcular. Então aqui fica assim. Mas quanto que vale a energia mecânica no ponto B? A energia mecânica no ponto B tem que valer a mesma energia mecânica que no ponto A. Os mesmos joules aqui são os mesmos joules aqui, por causa dessa condição. Eu não perdi de forma nenhuma, não cedeu em calor nem nada. Então você vai pegar o tanto que você tinha achado em A, que é 2.250, e vai colocar aqui para completar a sua equação. Então vamos vir para cá. 2.250 vai ser igual ao seu potencial, que era 500, mais a massa, que era de 5, velocidade ao quadrado sobre 2. Então assim, olha, a maioria esmagadoramente dos exercícios é chegar em equações desse tipo. Ou está faltando velocidade, ou está faltando altura, ou está faltando massa. É sempre descobrir alguma coisa ou outra, usando qual princípio? Energia total se conserva, a energia mecânica se conserva, porque eu estou desprezando a resistência do ar e o atrito. Então continuando aqui, olha, passa para lá, vai diminuir. Então vai ficar 1.750 aqui, é igual a 5V2 sobre 2. Então vamos ser um pouco esperto. Passa o 2 para lá multiplicando, então aqui vai multiplicar, vai ficar 75 vezes 5 é 50. 0, 1, 4, 5, 1, 2, 3. 3.500, passa o 5 para cá, dividindo. V ao quadrado, 3, 5, 5, 7, 700. Isso é velocidade ao quadrado. Velocidade lá, força em forma de raiz. Forma de raiz, melhorando um pouquinho aqui, ó, vai ficar 10 raiz de 7 metros por segundo. 10 raiz de 7 aqui, olha. Raiz de 7 é um pouquinho ali, 2, 2,5, 3, 3. Entre 2 e 3, é mais ou menos. Um decimal é entre 2 e 3, que multiplicado por 10 dá mais ou menos assim, acima de 20, menos de 30. Então essa velocidade nesse ponto está acima de 20, menos de 30. Então ela aumentou em relação ao ponto A. Óbvio, porque cada vez mais ela cai, mais rápido ela cai. E o potencial diminui. O que eu estou querendo dizer? Nesse momento aqui, um está transferindo energia para o outro. O potencial, a energia que eu tinha de potencial está se transformando em cinética para fazer com que a velocidade aumente. Então meu potencial diminui para minha cinética aumentar. Por quê? Para que a soma dos dois se mantenha a mesma. A soma dos dois se mantém ali sempre 2.250. Então qualquer ponto que eu tiver aqui dessa situação, a soma dos dois sempre é 2.250 por conta dessa condição. Mas um é sempre diferente do outro. O potencial é diferente do da cinética, a não ser que eles encontrem o mesmo patamar, um único ponto que eles são iguais, mas na maioria o potencial, cada vez mais que diminui, vai diminuindo o potencial para transformar, para pegar essa energia e transformar ela em energia cinética. Então a velocidade vai cada vez aumentar. Então é assim que funciona a conservação da energia mecânica. Agora a gente vai ver nas diversas situações mais um pouco mirabolantes para a gente ficar afinadinho. Então olha, aqui a partir de agora a gente vai ver 1000 exemplos de conservação de energia mecânica dos exercícios mais clássicos. A gente tem que analisar em cada ponto a energia mecânica daquela situação e jogar para a situação final. Por exemplo, o menininho aqui em cima, aliás, o Sidney está aqui em cima, ele vai descer o escorregador. Lá embaixo, então, qual que vai ser a velocidade com que ele chega? Vamos supor que o Sidney tem uma massa de 60 e em todas essas situações que a gente for fazer aqui, vai estar sempre um textinho falando, desprezando a resistência e o atrito, encontre tal coisa. Porque é uma condição em que há sempre conservação da energia mecânica, tá? Então, pegando aqui nessa situação, vamos calcular a velocidade que o Sidney chega lá embaixo. Então, pega a energia mecânica
na situação inicial. Energia mecânica lá no ponto A, lá inicialmente é o quê? Potencial mais cinética. Sempre potencial mais cinética. Potencial aqui, olha, está relacionado com sua altura, então é potencial gravitacional. Então é massa, 60, gravidade, que é 10, e altura aqui, que é 5. Mais a energia cinética. Eu falei que ele estava em repouso, ele estava paradinho lá, cagando de medo de descer o escorregador. Então quando ele está parado lá, ele não tem energia cinética, então aqui é mais 0. Naquele ponto não tem energia cinética. Então sua energia mecânica aqui vai ser a multiplicação aqui, 30, 2 zeros. 3.000 joules. Ou seja, significa que em cada ponto que ele tiver aqui, sempre terá 3.000 joules de energia mecânica somada. Quando ele chega nesse ponto aqui embaixo, eu quero saber a velocidade dele. Nesse ponto aqui embaixo, vamos descobrir a energia mecânica dele então. É a soma do potencial mais a cinética. Energia potencial nesse ponto aqui embaixo. Bom, nesse ponto aqui embaixo ele está no chão. Se ele está no chão, ele não tem altura, então ele não tem potencial gravitacional. Nessa situação ele não tem mola. Se tivesse alguma mola, ele tivesse batido numa mola ou em algum elástico, você poderia ter potencial elástico. Mas aqui não tem nada, então energia potencial é 0. Mas ele tem movimento, ele tem velocidade, então ele tem energia cinética, que é a sua massa vezes a velocidade que ele está, que eu não sei, ao quadrado sobre 2. Isso é igual à sua energia mecânica final, mas a energia mecânica aqui nesse ponto é igual em todos os pontos, que é igual ao ponto inicial, porque eu não perdi energia, 3.000 joules. Então, aqui 0. Então, vai ficar assim, ó. Divide aqui para até facilitar. 30, e esse 30 aqui passa para lá dividindo, vai dar 1.000. 1.000 é igual a velocidade ao quadrado, então vai ser a raiz de 1.000, que é 10 raiz de 10 metros por segundo. Não tem problema, raiz, tá? 10 metros, 10 raiz de 10, acabou, bonitão. Pronto, a velocidade dele é esse. Analisando, bonito. A gente vai ver que nesse tipo de análise, às vezes eu nem preciso da massa. Então, se o Sidney estava com vergonha de me dizer quanto que ele estava de massa ali, eu nem precisava saber a massa dele. Por exemplo, olha aqui, ó, uma situação que eu tenho um carrinho de montanha-russa. Esse carrinho está lá em cima, na Disney, feliz, queria estar lá, e ele vai fazer a manobra lá. Então, nesse ponto aqui, ó, ele está a ponto de despencar, o coração parar. Então, nesse ponto aqui, ó, energia mecânica nesse ponto. Vamos lá, potencial mais cinética. Tem potencial? Tem potencial porque eu tenho altura. Então, é massa, que eu não sei, que eu não te informei, vezes a gravidade, vezes a altura de 20. Mais a cinética. Tem cinética aqui? Bom, se ele estava parado, ou foi abandonado, ou estava em repouso, não tem cinética. Então, 0 para cinética. Isso é igual a sua energia mecânica aqui. Então, é simplesmente 200 M. Deixei em função de M. Beleza. Aí eu vou fazer a manobra e vou querer perguntar aqui, ó, nesse ponto aqui, olha, qual que era a altura dele se eu vi ele passando com uma velocidade de 5 metros por segundo, nesse carrinho aí. Então, vamos lá, energia mecânica nesse ponto. Potencial mais cinética. Tem potencial? Tem potencial, porque tem altura aqui. Então, vai ser aqui, ó, potencial vai ser a massa, que eu não sei, gravidade 10, e essa altura também não sei. Tem cinética? Tem cinética porque eu te falei que tinha velocidade nesse ponto aqui. Então, vai ser a massa, que eu não sei, vezes a velocidade, que é 5, ao quadrado sobre 2. Então, melhorando um pouquinho aqui, vai ficar 10 mH mais 25m sobre 2. Vamos deixar assim, 25m sobre 2. Isso é igual a energia mecânica em B. Só que a energia mecânica em B é a mesma energia mecânica em qualquer outros pontos, porque em todos esses casos estou desprezando o atrito do ar, resistência, ou seja, não estou perdendo energia nenhuma. Então, o ponto mais alto sempre vai te dar o maior nível de energia possível de se alcançar. Então, nessa energia aqui, que eu te dou, que é 200 M, você coloca e substitui aqui, porque em todos os pontos é 200 M. Deixei tudo em função de M. mH mais 25M sobre 2. Então, como tudo tem M em todos os lados da equação, lembrando que eu preciso realmente que em todos os termos aqui tenham M, eu consigo cortar. Se apenas um termo tivesse M e esse aqui não tivesse M, eu não poderia cortar. Mas como tá, eu coloco em evidência e corto essa bagulhada. Então sobrou para mim apenas uma incógnita, que é a altura que eu justamente estou querendo achar. 25 sobre 2. Então você joga para lá, vai ficar 200 menos 25 sobre 2. Aqui vai dar para jogar em decimal. 12,5.
é igual a 10H. 200 menos 12,5 é 188,5. 7,5. É 9, 10. Vai 1, 10, 10. Isso aí. Então, isso aí. 187,5 é igual a 10H. Passo 10 dividindo. Então, a altura aqui vai ser, só andar com a vírgula, 18,75 metros. Beleza? Faz sentido? Faz. Por quê? A altura aqui, olha, tem que ser menor que a altura máxima lá. Por quê? Uma parte da energia que eu tinha aqui, eu transformei ela em movimento. Então, eu tenho que perder em potencial. Se eu não tivesse transformado em movimento, eu falava assim, ah não, tá parado. Então, beleza. Então, toda a energia que tinha aqui tinha transformado em potencial. Então, eu estava na mesma altura também. Se já nessa situação eu tivesse aqui um potencial e uma velocidadezinha, então eu tinha mais energia ainda sobrando. Aí poderia até ultrapassar. Quer ver? Vamos supor que eu tenho uma situação aqui, olha, clássica também. Uma rampa de skate. Tem um menino aqui com skate e ele quer chegar lá em cima. Para ele superar, vamos supor, para ele superar 5 metros da rampa de skate, ele precisa ter uma velocidade o suficiente para isso, uma velocidade mínima para isso, para ele conseguir chegar lá e parar lá em cima. Então vamos lá. Não importa a massa, então vamos lá. Nesse ponto aqui, ele não tem potencial, tem apenas cinética. Então é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Isso, a energia que ele tem aqui, que é isso tudo aqui, tem que ser igual à energia que ele tem aqui. Vamos supor que ele chega aqui e para, ele só chegou e parou lá em cima. Então tem que ser a massa dele, gravidade vezes a altura, porque ele só tem potencial lá em cima, ele não tem cinética. Então, dada essa condição aqui, ó, 50, 2, 100, ele tem que ter no mínimo uma velocidade de 10 metros por segundo, ou seja, no mínimo está 36 por hora para conseguir subir a rampa de 5 metros, numa situação em que não haja nem atrito nem resistência do ar, e chegar lá em cima e parar. É o mínimo. Então, com isso, com esse conceito, a gente consegue até dizer o mínimo. Se ele tem uma velocidade assim, ó, menos, se eu está na situação que ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele não chega até lá em cima, ele chega até na metade, 2,5 metros, 2,5, mas ele não chega até lá em cima. Outra situação a gente tem também, é uma situação em que a gente tem também na rampa de skate, só que é aquele skate vertical, né? Então tá assim, ó, ele vai sair aqui de cima, na rampa, e tem um patamar lá em cima. O que acontece? Se o bichinho tá aqui, e ele é abandonado, ou ele estava em repouso, ele toma impulso nenhum, ele simplesmente cai, que nem jaca. Se ele fizer isso aqui, por aqui ter uma altura menor que essa altura aqui, por ele estar em repouso, ele só tem energia potencial aqui. Então, esse potencial, esse tanto de joules que eu te dou aqui, não é o suficiente para romper essa barreira lá. Então, se eu não tiver ali atrito nem nada, o máximo de lugar que ele chega é na mesma altura que ele estava. É o máximo de lugar que ele consegue chegar. Mas, para eu conseguir chegar lá em cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma energia adicional. Então, em vez de eu estar em repouso, eu tomo um impulso. Eu consigo aqui uma velocidade de alguma forma. Chega aqui na rampa, vem com uma velocidade para conseguir chegar lá em cima. Então, se eu tenho uma velocidade, eu vou somar com uma energia cinética. Então, eu vou ter alguma coisinha aqui de complementação de energia que seja o suficiente para superar isso. Tanto que dá para descobrir essa velocidade mínima para poder chegar lá em cima. Essa velocidade mínima seria como se fosse uma energia proporcional à diferença dos H's aqui. Seria Hzão menos Hzinho, que é a diferença do potencial que eu teria aqui. Essa energia potencial que eu tenho dessa altura aqui, essa energia toda é o mínimo que eu preciso de energia cinética. Aí você consegue fazer uma relação para transformar em velocidade. Mas isso aqui é só assim, de uma forma mais bonita de se ver, dos exercícios mais de se pensar. Vamos parar por aqui então, para a gente não extrapolar muito e ver mais exemplos na próxima aula com vários outros exercíciozinhos. Pode ser? É nóis!